Vou ser mais breve para não tomar muito também seu tempo, sei que é correria louca aí, né? Eu queria começar com nome, idade e naturalidade. Olha, é difícil responder isso aí, né? Meu nome é Jair Messias Bolsonaro, tenho 58 anos. A naturalidade que é difícil. Eu sou nascido na cidade de Glicério, registrado em Campinas e criado em Eldorado Paulista. E como é que iniciou? Como é que o senhor iniciou a carreira política? Olha, eu realmente dei algumas alterações no Exército Brasileiro, né? Que eu não podia dar, eu sabia, conhecia o regulamento disciplinar. Dei uma entrevista à revista Veja em setembro de 86 e valeu aí uma prisão disciplinar justíssima, tá ok? E ato contínuo cursando a escola de aperfeiçoamento de oficiais. Teve mais alguns problemas comigo, que eu realmente fiz algo que não estava previsto no regulamento, fui punido novamente e acabei então no ano seguinte me candidatando a vereador. E eu então pedi licença do Exército, fui candidato, me elegi vereador em 88, o mais votado do então Partido Democrata Cristão, e passei para a reserva do Exército em dezembro de 88, quando fui diplomado vereador lá pelo Rio de Janeiro. O que está na mídia agora, né? A possível candidatura do senhor para a presidência da República. Caso venha a ocorrer, né, essa candidatura, quais seriam as principais propostas? Olha, sonho, né? Todos nós temos. Você tem o seu aí, cada um que está nos vendo tem o seu também. Quem está na política e não pensa em crescer, ele se acomodou. E político acomodado, ele é muito ruim para a sociedade. Então, o sonho que eu tenho, caso me desse a legenda do partido, eu tenho certeza que eu poderia ter o voto suficiente de modo que tivéssemos segundo turno nesse ano para as eleições presidenciais. Não que eu fosse para o segundo turno, mas iria com toda certeza o candidato do governo, que tem uma marca na mão, e do outro lado ali iria o Aécio Neves, o Eduardo Campos, ou até mesmo o pastor Everaldo, que eu sou muito simpático a ele. Essa seria a minha intenção. E eu sei que estaria indo para o sacrifício, mas para a garantia de um segundo turno, eu acho que vale qualquer sacrifício de qualquer político. Por exemplo, eu acho que o país sem educação não existe. A primeira coisa, né? Eu aprendi na caserna que o comandante é o espelho da tropa. E eu colocaria, então, a pessoa mais importante no ministério seria o ministro da Educação. Quem seria esse ministro da Educação? Seria um velho general que tivesse seu currículo o comando de colégio militar. Ou seja, um ensino público de qualidade que praticamente todos os pais gostariam de ver seu filho, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, cursando o colégio militar aí na Tijuca, que é uma excelente instituição exemplar em nosso estado. Vamos lá, sobre a parceria, né? Brasil-Cuba, que está na moda agora, a parceria Brasil-Cuba. Gostaria da sua opinião. Olha, eu fico até com vergonha de tocar nesse assunto contigo, porque estamos completando 50 anos aí que o Brasil livrou-se de uma ditadura comunista, né? Não com os militares, mas com toda a sociedade, impulsionando os militares para que eles tirassem João Goulart do governo e realmente colocassem um regime aqui voltado para a liberdade, para o progresso, né? Um país cristão e por aí fora. Então esse assunto está muito comentado no momento. Você pode ver, nós estamos na iminência de uma crise energética. Você pode ver, só no governo Médici, ele construiu 15 hidrelétricas. Eu te pergunto, quantas hidrelétricas em 11 anos Lula e Dilma fizeram no Brasil? Nenhuma, nada, absolutamente nada. Só para falar da questão energética. Então você pode ver. E o governo, a única obra que o governo do PT tem, né, é realmente um porto de primeiro mundo lá em Cuba. Eu até perguntaria, né? Como é que o Cuba ia pagar esse empréstimo, entre aspas, para nós? O que nós sabemos aqui, de gente do PT, é de acordo com o faturamento do porto. Agora eu pergunto, qual o faturamento se Cuba não tem indústria e a única matéria-prima que tem para exportar lá é o açúcar? Se açúcar desse independência e riqueza para alguém, o nosso Nordeste seria uma Suíça. Agora, o que Cuba tem para importar? Nada também, porque o salário médio do seu povo equivale a 20 dólares, ou seja, 50 reais. Ou seja, então o governo investiu dinheiro lá, talvez para que fossem aportados ali navios negreiros e trouxessem para o Brasil cubanos com jaleco como se médico fossem. E sobrar já que grande parte desse empréstimo é secreto, né, com toda certeza sobrar recursos
para que venham aqui para o Brasil de forma clandestina para financiar a campanha e outras orgias deste atual governo. Sobre a chegada dos médicos cubanos no Rio de Janeiro, essa medida, o senhor acredita que resolveria o problema do sistema de saúde hoje, ou seria apenas uma maquiagem desses problemas? Vamos esquecer no primeiro momento os médicos cubanos. Você vê cirurgia, por exemplo, bariátrica, cirurgia de prótese, o nosso paciente fica anos na fila. Cirurgia de outras complexidades, como fígado, rim, transplante, o elemento dificilmente vai conseguir um tratamento adequado no Brasil para que ele seja curado. Não basta um médico descobrir que, por exemplo, você tem um problema de próstata. Ele tem que ter meios para operá-lo. Esses médicos cubanos, além de serem formados numa verdadeira linha industrial, tá ok? Eles, caso detectem um problema qualquer em alguém, não tem como encaminhar para um pronto atendimento, de modo que ele seja curado daquele mal. Então, não passa, no meu entender, tem dois objetivos do programa Mais Médicos. Primeiro, a propaganda política, ok? Para mostrar para o povão aqui que o governo está preocupado. Agora, ele passou 11 anos, inclusive o líder ali do Quinagra tem um projeto nessa casa que proíbe a abertura de novas faculdades de medicina no nosso país. Eles estão sendo mal formados. Agora, em Cuba, eles não aceitam, né? O próprio PT, o Alino Quinagra, que eles façam um exame de revalida aqui. E, num segundo momento, o que interessa esse projeto, né, de Mais Médicos, assim como Cuba, a ditadura cubana, no passado era financiado pela Rússia, depois passou a ser financiado pela Venezuela, e agora a ditadura cubana só está sobrevivendo graças a esse dinheiro que o Brasil manda para eles. E dizer mais, Renato, você pode ver, eu não sei se você tem filhos, eu tenho uma filha de 3 anos de idade. Tem 2. Os outros filhos maiores, né? Imagina a gente ficar uma semana, 15 dias, um mês longe de um filho nosso nessa idade. Seria uma tortura para nós. Esses cubanos e cubanas que estão aqui deixaram suas esposas ou os esposos e filhos de 2, 3, 4, 5, 10 anos de idade que só os verão daqui a 3 anos. Isso realmente é um crime que fazem com esses médicos e eles estão aqui exercendo um trabalho não análogo, mas um trabalho escravo de um regime que não lhes dá liberdade. Com essa vinda dos médicos, o senhor acredita que seria possível a presença também de policiais cubanos durante a Copa? Eu acho que tinha que trazer políticos cubanos, né? Porque lá os políticos são uniformes, eles não reclamam de nada. Tem político lá, tem câmaras de deputados lá com o Fidel Castro, tem. Mas ninguém até hoje ousou dar um voto discordante sobre qualquer proposta do governo, ou discutir uma matéria sobre eles. Mas será o fim da picada, se é isso que eu ouvi de você aí, caso vier acontecer um dia no tocante à segurança pública, né? Eu não vejo nada, não vi nada de concreto nesse sentido, mas eu realmente desconfio deste governo. Que é exemplo de Hugo Chávez. Chávez passou a ter 1.500 cubanos na sua segurança pessoal. O Maduro agora mantém esse aparato lá. Cuba tem aproximadamente 80 mil cubanos em seu território. No Brasil, está chegando agora outra leva, são 4 mil cubanos. Pode ter certeza que a grande maioria são agentes a serviço da política do PT em nosso país. Você pode ver, eles sempre estiveram do lado de países ditadores ou de ditaduras. Você pode ver, há pouco tempo Lula brigou para que Ahmadinejad pudesse enriquecer seu urânio a mais de 20%, ou seja, permitindo que o Irã tivesse a bomba atômica para varrer Israel do mapa. Há pouco tempo também, no governo Lula, o atual ministro Celso Amorim da Defesa, que era ministro das Relações Exteriores, apoiou a invasão de Evo Morales lá na Bolívia, de parte das instalações da Petrobras naquele território. Então é um governo que tem uma aproximação, né, uma admiração muito grande de ditadores e ditaduras. Um governo que não pode confiar em se falando em democracia e liberdade. Vamos falar agora sobre a PEC 300. O senhor acredita que essa proposta por um piso nacional para policiais militares e bombeiros poderá sair do papel ou há interesse político em não oficializar essa proposta? Olha, o que o policial militar tem que entender é uma coisa. Ele tem que olhar para as pessoas que falam a verdade, não aqueles que querem agradar. O grande mal do político é querer agradar todo mundo. Ok? A PEC 300 atualmente, ela não cria um piso.
ela cria um fundo onde a União e os estados botariam dinheiro nesse fundo para redistribuí-lo entre policiais e bombeiros militares do Brasil. Eu te pergunto, não há imposição para o governo federal ou os estaduais botarem dinheiro lá dentro. Então vai ser uma proposta de emenda à Constituição completamente inócua, não vai valer para nada. É a mesma coisa que eu digo para você, Renato, que você pode comprar aí para o teu vizinho aí, você está autorizado a comprar uma Ferrari e dá para ele de presente agora no aniversário dele. Você vai dar risada na minha cara. E essa é a realidade. Então, o primeiro fato, faça isso. O outro, a proposta anterior, onde se fixava um valor em teto, existe outros dispositivos constitucionais que é claro, onde diz que quem fixa o salário dos servidores estaduais são os respectivos governadores. Quem fixa o salário dos servidores municipais são os respectivos prefeitos. E na União, o respectivo presidente da República. E isso chama-se Pacto Federativo. Mesmo caso essa proposta de criar um piso em torno de R$ 4.500, por ordem aqui, imposição do governo federal, por estaduais cumprirem isso aí, eles, com toda certeza, os governadores derrubariam essa proposta com ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a briga por salário tem que ser dentro dos estados. O que foi muito bom a PEC 300 foi para mostrar para todo o Brasil a situação de pobreza que vivem esse pessoal da segurança pública. E eu sempre digo aqui, né, que dado o nosso regulamento disciplinar, né, dos policiais, militares e bombeiros, as autoridades, ao longo dos anos, têm se prevalecido do regulamento disciplinar para subjugá-lo. Ou seja, quem faz greve consegue alguma coisa. Quem não faz nada, como é o caso deste pessoal, que tem impedimentos constitucionais, né, acabam ficando sempre para trás. Sobre as manifestações no Rio e pelo Brasil, ocorrendo desde o ano passado, há alguma ação para amenizar essas ocorrências durante a Copa? Quanto aos manifestantes, esses poderão ser associados a atos terroristas durante o Mundial, assim como disse nossa presidenta Dilma Rousseff. Olha só, a nossa presidenta, Dilma Rousseff, ela está mentindo quando ela diz que está preocupada. Tem proposta aqui, inclusive minha, tem outras mais antigas do que a minha, inclusive, que caracteriza, né, o que é crime de terrorismo. Ou seja, Renato, eu, você, por exemplo, e quem está do teu lado, caso a gente saia daí e toque fogo numa fazenda, queime um avião, leve o terror para qualquer lugar aqui do Rio de Janeiro, por uma causa nossa, isso, pela nossa proposta aqui, é enquadrado como crime de terrorismo, você começa com 8 anos de cadeia. Agora, o que a Dilma quer? Ela concorda com isso. Desde que você exclua do projeto aquela praticado em nome de ações sociais, ou seja, o MST ficaria fora disso. Logo, o MST é um grupo muito ligado, muito próximo às Farc, só falta realmente a droga ser o grande comércio ali do MST, no resto o terrorismo eles praticam em larga escala, e bem como a via campesina, ou seja, esse grupo de marginais, caso eles cometam o mesmo crime, o mesmo delito que nós dois cometemos, para eles não existe punição, para nós vem existir. Então ela quer preservar o MST e via campesina e os movimentos sociais. Por isso que nós não aprovamos uma lei do terrorismo em nosso país. Durante muito tempo, né, foi questionado se o Brasil estava realmente preparado para receber a Copa do Mundo. Em sua opinião, o Brasil está preparado para receber esse Mundial? Olha, o nosso saudoso presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, ele foi convidado, né, pelo presidente da CBF naquela época a que aceitasse a feitura da Copa em nosso Brasil, e ele se negou. Falou que tinha questões muito mais importantes. Exato. Aqui no Brasil foi diferente. Até o povo fez festa. O povo deveria fazer manifestação naquela época. Acho que agora, com todo respeito, com toda a minha antipatia e aversão a esse governo corrupto e socialista que está aí, do PT, eu acredito que não é a hora de fazer manifestação durante a Copa do Mundo. É a imagem do nosso país que está em jogo. Eu acho que você pode fazer uma grande manifestação nas urnas agora, tá? Não votando nesse pessoal que viabilizou essa grande mentira que é uma Copa do Mundo aqui no Brasil, como se isso fosse dar uma grande visibilidade e trazer receitas para cá e o povo viesse a usufruir de uma forma ou de outra das benfeitorias
patrocinado pela Copa do Mundo. O apelo que o senhor pudesse fazer, né, é que não participe de manifestações. O caso está feito, tem que haver a Copa do Mundo. E vamos torcer para o nosso país ali. Afinal de contas, uma das poucas alegrias que nós temos aqui no Brasil é torcer pelo futebol, né? Que no resto não dá para torcer por mais nada, que parece que a vaca já foi para o brejo. Quanto à sua possível candidatura, né? Alguns temem a volta da ditadura. Qual seria essa a única solução para o Brasil e quais principais medidas para a mudança no nosso país? Olha só, quando se fala em ditadura, eu vi duas jovens do teu lado, né? Eu as recomendaria conversar com seus avós, com seus tios mais velhos, o que foi aquele período. Em especial, o que foi antes do 31 de março de 64. O Brasil estava tomado por corrupção, anarquia, greve, um sindicalismo exacerbado, quebra de hierarquia nas Forças Armadas, falta de autoridade generalizada. E o povo foi às ruas. Primeiro foram as mulheres, com as marchas de Deus com a família, pedindo a volta dos militares. Toda a igreja católica, toda, né, pediam a Deus nos seus sermões, os padres pediam a Deus nos seus sermões para que os militares assumissem o país. A grande classe empresarial que não queria ver o seu patrimônio estatizado também pedia isso daí. Toda a mídia também, Renato, você consultar qualquer biblioteca daquela época, né, 63, janeiro, fevereiro, março de 64, toda a mídia também pedia que o golpe comunista, né, a ditadura, não fosse imposta em nosso país. E agora é um ato, eu dou um golpe de misericórdia em quem fala em golpe, né? Golpe é quando você mete o pé na porta e assume o comando daquele local. Isso não houve no Brasil. João Goulart foi destituído no dia 2 de abril de 1964 pelo Congresso Nacional. O Congresso cheio, votação simbólica. E o Marechal Castelo Branco, que assumiu no dia 15 de abril de 64, ele foi eleito no dia 9 de abril de 64 pelo Congresso Nacional. 361 deputados e senadores votaram em Castelo Branco, entre eles Ulisses Guimarães, Juscelino Kubitschek, José Sarney, Franco Montoro, entre tantas outras personalidades importantes. Os dois Marinho, inclusive, parentes do Roberto Marinho, que estava aqui dentro. E assim foi aquele momento. E o Brasil começou, então, uma arrancada, né, com ordem, com progresso, rumo ao primeiro mundo. Tanto é que nós passamos da 49ª à 8ª economia do mundo, como disse para você, só no governo Médici. Foram 15 hidrelétricas e 11 anos de PT. Nada foi feito nesse sentido. E agora, os percalços que ocorreram. Nós iríamos entregar em 66, que era o limite para acabar o mandato do João Goulart, iríamos entregar a eleição direta. E por que ele acabou não se passando o poder para frente? Porque os derrotados de 64 voltaram com todo o gás, com atos terroristas. O primeiro, em 66, bomba no aeroporto de Guararapes, de Recife, onde morreu um jornalista e um almirante, e 10 outros curiosos, né, cidadãos comuns, foram mutilados. Né? E os atos foram às centenas. E a pressão de fora, criando terror aqui, para desestabilizar o governo, foi muito grande. E quem mais financiava a luta armada, acredite se quiser, era o governo de Fidel Castro, que recebia dinheiro da União Soviética e repassava para cá. Eu sempre, como dirijo a juventude, né, respeitosamente, vocês acharem que Fidel Castro patrocinou a luta armada para derrubar uma ditadura, é acreditar em Papai Noel. Ou seja, Fidel Castro queria uma ditadura, só um debilóide, um débil mental, alguém mal intencionado, achar que isso seria uma verdade. Pena de morte no Brasil. Olha só, o ser humano, você, né, quem está do teu lado, nós só respeitamos o que tememos. Ok? Você, por exemplo, jogando um partido de futebol, se o juiz não tiver o cartão vermelho no bolso, você entra com os dois pés no pescoço do seu adversário a todo momento e vai receber 1, 2, 3, 4, 5, 10 cartões amarelos. E vai continuar jogando bola. No Brasil não existe pena. É brincadeira. Uma pessoa pratica, por exemplo, um latrocínio, um estupro seguido de morte, ou até mesmo um crime sem morte, que eu julgo os mais violentos, né? É a tal da pedofilia. Gente que abusa de crianças, meninos e meninas de 8, 9, 10 ou 4 anos de idade. Esses caras tinham que ter pena de morte. Ou seja, o elemento, antes de abusar sexualmente de uma criança de 6 anos de idade, ele tem que ter consciência que hoje em dia, o exame do DNA, caso o esperma dele esteja no corpo daquela criança, ele vai para a cadeira elétrica ou para uma forca, ele pode escolher, ou fuzilamento, até uma terceira opção para ele. Caso contrário, essa criminalidade vai continuar existindo, e digo mais,
não sei se você está aí, mas essas duas meninas que estão no teu lado, com toda certeza, as mães delas estão preocupadas até a hora que elas chegarem em casa, dado a violência como existe de forma banal em nosso país. Qual seria a menor idade ideal? Quem fala a menor idade para 16, outros fala 15, 12. Um exemplo aqui, ontem eu perguntei à minha sobrinha de 11 anos, perguntei a ela: Camille, se você matar alguém, o que acontece? Ela: vou presa, tio. 11 anos. Ela tem ciência que se ela cometer algum ato fora da lei, ela vai presa. Cris, na sua opinião, qual é a menor idade ideal seria? Eu vou te falar um número, né? Mas eu queria primeiro dar um argumento, que você derruba qualquer pessoa que diga que uma criança de 14, 15, 16, 17 anos de idade não tem consciência do que está fazendo. Esse é o argumento que este pessoal da esquerda, em especial, usa. Eu digo o seguinte: esse moleque, 17, 16, 14 ou 15 anos, ele não rouba uma penca de banana na favela, tá? Ele não estupra na favela, ele não rouba nada na favela. Por quê? Porque lá tem pena de morte. Então ele tem plena consciência que está cometendo um ato errado e não comete lá. E ele vai acabar indo para o asfalto. Mas olha só, se a gente começar a discutir muito essas coisas, você está dando munição para não aprovar nada. Eu acho que, número, eu falaria 14 anos, mais que suficiente hoje em dia. A proposta mais antiga que tem na Câmara, para reduzir para 16 anos, de deputados que tem mandato, é a minha. É de 96. E nós temos dificuldade, né? Você faz as contas aí, vai estar fazendo 18 anos que essa PEC sequer é votada, é apreciada na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma pressão muito grande para o governo federal, em especial Dilma Rousseff, contra isso. Você pode ver, o mês passado, no Senado, uma proposta do senador Aloysio Nunes Ferreira visava diminuir para 16 anos de idade, né, o limite para se punir criminalmente esses menores que, porventura, cometam crimes hediondos. E, por 11-8, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado acabou não aceitando, rejeitando essa proposta. Foram 7 votos, deputados do PT, todos do PT presentes, um do PSOL, outro do PSOL, outro do PCdoB. E o deputado, por exemplo, um deputado do PMDB que votou contra é o Eduardo Braga, líder do governo. E ele, ao votar, ele falou o seguinte: eu sou favorável à proposta do Aloysio Nunes Ferreira, mas como é uma questão de governo ou uma ordem do governo para votar contra essa proposta, eu estou votando contra a mesma. Ou seja, o PT, Dilma Rousseff, não quer a redução da maioridade penal. Por eles, esses menorzão, 16, 17 anos, pode continuar sequestrando, estuprando, roubando, fazendo barbaridade, não tem problema nenhum. O governo, ele quer mostrar muito uma realidade que agora no Nordeste está melhorando as famílias. Eu queria uma opinião sobre a Bolsa Família. Olha só, eu estava recordando agora, né, o início do Bolsa Família, né? Ela começou numa proposta aqui do senador Antônio Carlos Magalhães, né, chamado Fundo de Combate à Pobreza. Foi uma proposta de emenda à Constituição. E ela foi aprovada com apenas um voto contrário, o meu. Você acredita se quiser, né? E eu votei o único voto contrário nos 2 turnos. Por que, basicamente? Porque, de prático, eu falei o seguinte: de prático, essa PEC está majorando a CPMF de 0,30% para 0,38%. Nada a mais além disso. Você pode ver, Renato, nós não ajudamos os nossos parentes, nossos irmãos, né? Eu já tenho um filho grande, eles já sabem disso. A gente nunca vai ajudar parente nosso, que está do nosso lado, de forma vitalícia. Vai chegar um momento que vai falar: ô vagabundo, vai trabalhar, cara. Vai ficar aqui vendo televisão aí, jogando videogame o tempo todo, vai trabalhar, pô. Vai catar latinha na rua. Agora, por que o governo quer ajudar de forma vitalícia este pessoal? Porque é um voto de capricho mais do que garantido. E por ocasião das eleições, ele vai levar ali aquela dúvida: atenção, se vocês não votarem na gente, esse outro candidato aqui vai acabar com o Bolsa Família. E acaba levando esse pessoal, né, em troca dessa miséria, até acaba elegendo aqui a pessoa que ou vai manter na miséria. Se o governo quisesse tirar da miséria esse povo, ele investiria na educação básica, que não é difícil. Basta ele começar a dar autoridade para o professor. O professor, no meu entender, tem que ter autoridade para dar uma bronca no aluno e, se for o caso, pegar no pé da orelha. Não é dar porrada nele, não. É pegar no pé da orelha. Tá?
e dar uma suspensão nele, botar de castigo. O professor não pode fazer isso. O professor, lamentavelmente, hoje em dia, é uma figura decorativa na sala de aula, onde ele ouve desaforo, de vez em quando leva porrada de aluno e tem que torcer para não levar tiro. Que de vez em quando a gente vê que o professor leva até tiro na sala de aula. Dessa maneira, você acha que o Brasil vai evoluir quando? Graças a Deus, o que nos mantém vivos aqui é aquilo que se chama de commodities. É o que Deus nos deu. Se acabar o que Deus nos deu, são a questão de mineração, a agricultura, a pecuária, não temos mais nada para fazer com que o nosso Brasil ganhe divisas e possa realmente evoluir.